Olá, meninos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu quero corrigir com vocês o questionário que eu enviei pelo GR8, do Thomas Hobbes, de filosofia. Nós já começamos a discutir filosofia política, o primeiro foi do Maquiavel, e agora vamos falar um pouquinho sobre Thomas Hobbes. Vamos lá, a primeira questão, diferencia o estado de natureza e o estado social. Bem, estado de natureza é o estado onde não há leis, não há governo, não há regras, tudo é permitido, tudo é possível, não há nada para cercear a liberdade de ninguém, porque não há regras. O estado social é o contrário disso, é o estado onde há leis, há regras, há limites, há o cerceamento da liberdade. Por quê? Porque há regras. Então essa é a diferença um e outro, bem básica. A questão 2. O que é contrato e por que Hobbes é chamado de pactualista? Os filósofos que iremos estudar, começando com Thomas Hobbes, vamos falar sobre Jean-Jacques Rousseau, sobre John Locke. Esses três filósofos é tradicionalmente chamados de contratualistas. Por quê? Porque para o homem sair do estado da natureza para o estado social é possível a partir de um contrato, um acordo que os homens celebram de vontade entre eles, delegando para um terceiro exercer o direito de governar todos. Então, chamados de contratualistas porque a formação da sociedade civil se dá a partir de um contrato celebrado entre as pessoas e o contrato pode ser entendido como acordo de vontade. Até no campo jurídico ele é entendido assim, acordo de vontades. Mas para Hobbes não. Vários livros de filosofia tratam assim Hobbes como um contratualista. Hobbes é um pactualista. Por quê? A diferença de contrato e pacto. Contrato ele tem tempo para celebrar, pacto não. Depois de celebrado o pacto, não há tempo dele. Ele serve para todo o tempo. Agora o contrato não. O contrato tem tempo para celebrar. É a principal diferença. Se eu quero comprar alguma coisa, eu chego a alguém e falo assim, olha, você me vende tal mercadoria e me entrega amanhã. O preço é esse, acordamos, está celebrado. Todo contrato pode ser físico, escrito, ou também verbal. Inclusive é uma regra de contrato pré-existente no nosso direito civil. Contratos verbais valem. A única forma de comprovar que ele foi celebrado é uma testemunha que não seja minha parente, senão não é testemunha. Apenas serve como informante para falar das coisas, mas não testemunha. Então o contrato ele tem um tempo a celebrar, porque depois de eu adquirir a mercadoria, ele não precisa me fornecer mais, só se eu celebrar um novo contrato. Agora o pacto não, para Hobbes, esse acordo de vontade, ele não tem tempo, porque o governante tem que usar todos os meios necessários para garantir a vida. Foi essa a função do homem sair, foi essa a possibilidade do homem sair do estado da natureza para o estado social, a preservação em primeiro lugar da vida. Tá joia, meninos? Agora a questão 3. Explicar a teoria ator-autor. Ator é o governante. Autor são as pessoas. Então, vamos lá. Os homens viram que viver em estado de natureza é muito difícil. A morte pode vir a qualquer momento. É penoso, complicado. Então, eles se reúnem, celebram um pacto e criam um governante. Ao celebrar o pacto, ao celebrar o pacto, surge o governante. O governante só surge após o pacto, lógico, isso é claro. Mas ele não participou do pacto, ele surgiu depois. Então quer dizer que ele vai fazer tudo para o qual ele foi criado. Então tudo que ele fizer faz em nome dos celebrantes do pacto. Então ele é o nosso ator. Ele está atuando em nosso nome. Tudo que ele fizer faz em nosso nome. Por isso eu não posso acusar o governante de ser violento, porque ele vai fazer em meu nome o que for necessário para preservar o motivo para o qual, o objetivo para o qual ele foi constituído, que é preservar a vida. Tá joia? Então, ator é o governante. Os autores são as pessoas que celebraram o pacto. Tá joia? A 3, então. A 4. Discutir as máximas. Letra A. O homem é lobo do homem. O homem, ao viver um estado de guerra, um estado beligerante, um estado de guerra de todos contra todos, o homem passa a ser um predador do seu próprio, porque não há limites, do outro homem, porque não há limites, não há regras. Então ele passa a ser o predador, aquele que vai levar o mal, causar o mal.
Então, por isso, o homem é lobo do próprio homem. Ele denota aqui uma característica bem negativa da natureza humana, o filósofo Thomas Hobbes. O homem é mau. Não é bom, é mau. E a guerra de todos contra todos. Já que não existe regra nenhuma para garantir o homem, a existência da vida, o homem vai entrar em uma guerra de ele com todo mundo. Né? Não há regra, não há lei, e o homem, para se preservar, ele acha melhor agredir primeiro do que esperar o outro fazer isso. Então é uma guerra de todos contra todos. Né? A máxima é bem clara, não é difícil. Vamos lá, denota bastante nas máximas aí o pensamento bem negativista quando ele pensa no ser humano. O homem é mau, por excelência. Né? Precisa de uma imposição, de uma regra, de um poder maior do que ele para garantir a paz. Né? Vamos lá então à questão 6. Né? O que é o Leviatã? Leviatã é um monstro bíblico retratado no livro de Jó, né? De natureza e força descomunal. Nada na terra se compara ao Leviatã. É isso que ele quer do Estado. Nada da terra deve se comparar ao Estado, para que ele possa garantir os objetivos, os fins para o qual ele foi criado. Garantir a vida e tudo aquilo que vem depois da vida. Né? A posse das suas propriedades, o comércio, a indústria, a vida em todas as suas dimensões. Né? Então, por isso ele fala que o Estado tem que ser um Leviatã. Né? Vamos agora para 7. Para Hobbes, somente é possível renunciar ao pacto a uma única circunstância. Qual? Quando ele não garantiu o direito à vida. Quando ele não garantiu o direito à vida, o governante, o homem pode exercer tudo aquilo que lhe for necessário para se preservar. É o que está expresso em muitas das leis, e especialmente da nossa, no Código Penal. Eu não posso matar, mas há uma situação em que é permitido, é possível, quando eu for garantir a minha vida, a defesa da minha vida. Posso, inclusive, no Código Penal, artigo 23, eu posso garantir o direito à vida de outro também. Eu posso agir em defesa da vida de outro. Né? Tá joia? Então, é o direito à vida. Quando ele não for garantido, eu posso me rebelar contra o governante. Né? Somente nessas circunstâncias. Vamos lá na 8. Para que Hobbes... porque para Hobbes o poder do governante deve ser absoluto. Tá até redundante. Né? Por que deve ser absoluto? Porque se ele não for completo, total, ou seja, absoluto, ele não garante aquilo pelo qual ele foi criado. Isso no pensamento de Hobbes. Por quê? O Estado tem que ser um Leviatã. Essa questão completa a questão 6. Né? Por isso, o Estado tem que ser um poder total que nada se compara na Terra. Se vocês forem ver ali no nosso livro de filosofia, mostra a capa do livro de Hobbes. Mostra um governante, seria o rei, está com a coroa na cabeça, né? Numa paisagem, ele é acima de toda aquela paisagem, segurando uma espada, né? E o cetro. Ele tem que ter o poder, tanto dos homens como divino, né? Religioso, nas suas mãos. Poder completo, total. A religião é uma espécie de poder muito, mas muito forte. Poder das ideologias, né? Bem, isso no pensamento de Hobbes. Então, lá no livro, na capa do livro, ele está acima da paisagem. Vocês podem ver que o corpo dele é formado por pequenos homens, né? Todos nós constituímos o governante ao celebrar o pacto. E a última questão 9. Os pactos sem espada não são mais do que palavras vazias. Se não tiver um poder forte para manter os homens em harmonia, vir caos. Volta ao estado social, onde cada um pode fazer o que quiser, a hora que quiser. Não há lei para restringir a sua vontade. Então, se não tiver a obrigação, a punição, não há lei que vigore. A gente pode ver muito bem isso, né? Tira a proibição de passar no sinal vermelho. Só há uma regra, eu não passo sinal vermelho, mas não tiver uma punição, tantos pontos na carteira, uma multa de tantos reais, as pessoas vão continuar passando sinal vermelho e colocando a vida de outras pessoas em risco. Essa questão aí, esse exemplo de sinal vermelho é apenas um de tantos outros que a gente pode enumerar, né? Então, meninos, tá corrigido. Até a próxima aula, então.